Abra sua Bíblia junto comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 10. 2 Timóteo 4:10. Quero mais uma vez agradecer as orações dos irmãos, todo o carinho durante este nosso período de férias. E é muito bom estar de volta. É muito bom mesmo. É uma alegria muito grande rever os irmãos, dar um abraço nos irmãos. E vamos seguir o trabalho, amém? Misericórdia, amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que essa meditação, Pai, na sua palavra sirva para nós de edificação, de exortação, ó Deus, e de ânimo também. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O texto que li mostra uma declaração triste do apóstolo Paulo acerca de um cooperador que durante pelo menos 2 anos esteve com ele na linha de frente da obra missionária. Demas, um cooperador, como é dito na carta que Paulo escreveu a Filemão. Paulo gosta, em suas cartas, de mencionar aqueles que estão ao seu lado. E Demas aparece em Filemão e aparece também em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, ao lado de Lucas. Um homem que estava ao lado do apóstolo Paulo, mas que, por amar o presente século, conforme o texto nos diz, ele se desvia, ele trilha um caminho totalmente errado aos olhos do Senhor e de sua palavra. Demas se mostra inconstante. E, irmãos, uma coisa nós precisamos saber: a inconstância é uma característica que veio a partir da natureza pecaminosa que herdamos de Adão pelo seu pecado. Se nós guiarmos as nossas vidas pelas emoções, nós seremos inconstantes, teremos inconstância de ânimo, teremos inconstância nas decisões que tomamos. Quantas promessas nós já não fizemos e não cumprimos? Todos nós. Quantas decisões que nós tomamos e voltamos atrás? Tudo porque deixamos, muitas vezes, as emoções guiarem o nosso coração e a nossa vida. E isso é extremamente perigoso. Porque quando nós somos guiados pelas emoções, irmãos, cometeremos erros. É importante a vigilância, é importante a oração, é importante a leitura da palavra, é importante o congregar para que nós consigamos nos manter alinhados com a vontade do Senhor. Porque se isso não acontecer, nós vamos ser inconstantes. E é o caminho que Demas tomou. E o tema da mensagem dessa noite é o caminho de Demas. Paulo faz uma declaração, irmãos, onde nós conseguimos ver o coração do servo do Senhor. Ele diz para Timóteo, no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque Demas me desamparou. O companheiro citado em 2 das 13 cartas que Paulo escreveu. Este companheiro havia deixado, havia abandonado. E o caminho que Demas tomou nos traz alertas importantíssimos. O primeiro alerta, o alerta do desvio de propósito. Quando nos envolvemos com as coisas deste presente século e nos deixamos guiar pelas emoções, nós podemos desviar os nossos olhos daquilo que realmente importa.
daquilo que realmente vale a pena. De acordo com os estudiosos, Demas saiu do ministério, ele saiu da convivência da fé por causa de dinheiro. Ele foi para Tessalônica empreender. Tessalônica é uma cidade cosmopolita, famosíssima por ser rica. E Demas foi para lá, muito provavelmente atrás de dinheiro. Mas quando nós entendemos pela palavra de Deus presente século, é importante pensar que isso é muito abrangente. O vício é um mal do presente século. O trabalho pode ser um mal do presente século. Quando uma pessoa é focada tanto no trabalho que esquece das coisas que realmente importam. De repente, um pecado, algo que tomou o coração, é o mal do presente século. E eu fico pensando, se Demas, naquele tempo, já se desviou, isso pode acontecer com qualquer um de nós, a começar comigo. Se eu me deixar guiar pelas emoções, irmãos, eu posso tranquilamente desviar o senso de propósito que Deus colocou em minha vida, gastando a minha vida com coisas que ficarão aqui, gastando a minha vida com coisas supérfluas. Tanto que Paulo vai dizer para Timóteo, não se prenda a conversas inúteis, não se prenda a coisas que vão ficar nessa vida, mas foque a sua vida naquilo que importa, pregue a palavra. Amém. Ou seja, nós precisamos do Senhor, precisamos de uma vida completa, diante de Deus, de total dependência para nos mantermos alinhados com a vontade de Deus, e isso, irmãos, é razão, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não sentimos isso, nós sabemos disso. Então, nós precisamos do Senhor para não vivermos desviados, porque Demas se desviou do seu propósito, e isso é um alerta. Um segundo alerta que este texto nos traz é o alerta do esfriamento. Porque repare, como é que Demas deixa as coisas de Deus para viver as coisas do mundo? Simples, amou as coisas do mundo. Quando nós estamos bem com Deus, nós amamos as coisas do Senhor. Nós amamos a obra do Senhor. Eu estou empolgadíssimo para o catavento. Antes, para sábado, sairmos distribuindo convites. Quem sabe alguém não recebe um folheto e confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E as coisas do Senhor devem provocar em nossos corações um ânimo, porque é fantástico as coisas de Deus. São fantásticas as coisas do Senhor. São maravilhosas as coisas do Senhor. Quando você vê alguém confessando Jesus, quando você vê uma conferência dos adolescentes aqui servindo a Deus, o jornal lá dos adolescentes no culto de sábado, é uma bênção. Só que quando nós começamos a amar as coisas do mundo, essas coisas no nosso coração vão perdendo o valor. Ah, mas é só mais um culto. Ah, mas é só mais uma programação. Aquele fogo, aquela empolgação vai diminuindo. Porque tudo que envolve o Senhor é apaixonante, mas se é do Senhor, não é do mundo. Aqueles que são amigos de Deus não são amigos do mundo. Demas começou a ser amigo do mundo e deixou de vivenciar essa paixão pelas coisas de Deus e se esfriou. Alerta de esfriamento para quem segue o caminho que Demas seguiu. E o terceiro alerta é o alerta do abandono. O resultado dos dois outros alertas é o abandono. É quando a pessoa deixa a fé. É quando ela sai.
O resultado que leva a cabo os outros dois é o abandono completo. E, de novo, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que quando eu pensava nessa mensagem, eu não olhava e não pensava em ninguém, a não ser em mim próprio. E é isso que nós devemos fazer. Cada um deve pensar em si próprio e refletir. Será que eu estou permitindo que o mundo tome conta do meu coração e as coisas do mundo tomem conta do meu coração e eu vou me esfriando a ponto de desviar o meu senso de propósito e abandonar a fé logo adiante? São alertas que nós precisamos ter em toda a nossa vida, irmãos. Mas essa mensagem traz alerta, sim, mas também traz uma palavra de ânimo. Porque o apóstolo Paulo, ele estava se sentindo sozinho e ele pede para que Timóteo vá depressa. Como aquele que diz o seguinte: eu preciso de um amigo aqui comigo. Mas olha o que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer nos versículos 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. O Senhor não abandona aqueles que perseveram. O Senhor não abandona aqueles que dedicam suas vidas a amá-lo. O Senhor não abandona e jamais abandonará. Por isso nós, como povo de Deus, como aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Cada culto, entregar o máximo ao Senhor. Ele jamais abandona aqueles que o amam e jamais abandonará. Que Deus nos abençoe.